Sejam bem-vindos à disciplina Mecânica Quântica A, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Tópico 6, partículas idênticas. Segunda parte, onde vamos abordar o sistema de muitas partículas e a segunda quantização. Iniciemos com o sistema de muitas partículas. Vamos relembrar aqui o experimento de Stern-Gerlach a respeito da primeira quantização, a quantização do espaço. Então, nesse experimento, nós temos aqui um ímã que tem esta forma chanfrada, de maneira que o campo magnético varia ao longo da direção vertical, que nós vamos chamar direção Z. Aqui em cinza, nós temos um forno onde foi colocado um pedaço de prata. Esse forno é aquecido a alta temperatura e a prata evapora. Este vapor de prata sai e é colimado nesta direção azul. Bem, o átomo de prata ele tem essa estrutura. Ele tem um caroço de criptônio e na região externa existem 10 elétrons no orbital 4D e apenas um elétron no orbital 5s. Bem, então, dentro do caroço de criptônio e dos orbitais 4D, os spins se cancelam porque temos um número par de elétrons e o orbital D está completo. No caso do orbital 5s, tem apenas um elétron, então tem um spin meio, e esse spin meio vai definir o momento magnético do átomo da prata, que é dado por essa expressão que está aqui, onde S é o spin, o E é a carga do elétron, o C é a velocidade da luz e M é a massa eletrônica. A energia de interação do átomo de prata com o campo magnético é dada por esta equação que está aqui, que é o momento magnético do átomo, produto escalar com o campo magnético externo. E como esse campo magnético produzido por este ímã varia com a direção Z, então existirá uma força Fz, que é dada por menos a derivada de U em relação a Z, e que finalmente é dado por μz, derivada de Bz na direção Z, ou seja, a derivada da componente do campo magnético na direção Z em relação a Z. Então, dependendo de como esse campo varia, nós vamos ter uma força também variando. Quando esta força agir nos elétrons com spin para cima, vai dar uma direção, e quando os elétrons estão com spin para baixo, vai dar uma outra direção. Então, o que eles observaram, na prática, foi apenas 2 pontos marcados aqui no anteparo, devido a esses raios de átomo de prata que saíram do forno. Então, ao interagir com o campo magnético, os átomos de prata se abriram, este raio de átomo de prata se abriu em 2, um para cima e um aqui para baixo, que estão associados com os movimentos magnéticos possíveis da direção do momento magnético possível do átomo de prata, que pode ser ou para cima ou para baixo, dependendo da direção do spin. Classicamente, esperava-se que toda essa região aqui fosse marcada pelo vapor que saiu aqui, o vapor de prata que saiu do forno. Entretanto, foram marcados apenas 2 pontos, um superior e outro inferior. Isso contrasta com a interpretação clássica. Então, essa barra em azul representa o resultado esperado classicamente, e os 2 pontos foram os resultados observados. Então, com isso, nós verificamos o seguinte, que houve uma quantização direcional, o que resultou num trabalho publicado em 1922 por Gerlach e Stern, com esse título em português: A prova experimental da quantização direcional em um campo magnético. Então, essa quantização
direcional ao campo magnético é que chamamos também de quantização do espaço, né? E aqui passou a essa mecânica quântica que nós estudamos usando as equações de Schrödinger, etc., passou a ser chamada de primeira quantização após a quantização do campo, que foi onde se introduziu o termo de segunda quantização. Então, para diferenciar com a quantização que já existia, que é essa das equações de Schrödinger, ou a quantização do espaço observados aqui nesse experimento de Stern-Gerlach, é que se denominou a quantização do campo, que vamos ver mais tarde, como a segunda quantização. Bem, então, segundo os autores, os feixes atômicos abrem-se em dois feixes discretos, em um campo magnético. Nenhum átomo não defletido pode ser observado. Desses resultados, vemos a prova experimental direta da quantização direcional em um campo magnético. São as palavras que estão no artigo de Stern-Gerlach anteriormente mencionado. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um átomo que tem um momento angular L, e observamos que este átomo, com momento angular L, ele só pode ter, no caso do átomo de prata, só pode ter duas direções. Ou essa direção em L, na direção que está aqui mostrada na figura, ou na direção em que o Lz é negativo. Então, devido a isso, os autores chamaram isso aqui também de quantização do espaço, né? O que é entendido como a primeira quantização. E quando nós vemos logo mais a quantização do campo, nós vamos chamá-la de segunda quantização, embora a mecânica quântica seja a mesma, né? Nada mudou, a mecânica quântica é a mesma, tanto chamando de primeira quantização ou de segunda quantização, ou chamando de quantização do espaço ou quantização do campo. Bem, então vamos a um sistema de N partículas. Então aqui nós estamos representando em amarelo esses pontos, né, as partículas que existem no sistema. E cada partícula tem a sua posição representada por este vetor RI. Então a paésima partícula está sendo representada por esse vetor RI, que tem três componentes, na direção X, Y e Z. Então a função de onda de N partículas, nós vamos representar por esta letra, Pc, né? E aqui no argumento, vamos chamar de R1, R2, etc., Rn, as posições das N partículas. E esta função de onda de N partículas, ela está num espaço de 3N dimensões. N vem do número de partículas que está sendo considerada, e 3 vem da coordenada das posições de cada partícula, na direção X, Y e Z. Daí o valor 3N dimensões. E N é o número de partículas que contém este sistema. Bom, a amplitude de probabilidade, neste caso, será dada por esta função de onda de N partículas, com módulo ao quadrado, multiplicado pelo produto de todos os elementos de volume referente a cada uma das partículas. Então isso aqui é a probabilidade de encontrar N partículas no volume 3N dimensões em torno do ponto no espaço de configurações de 3N dimensões. Bom, essas funções de onda, como vimos anteriormente, elas têm que obedecer, né, a essa relação de paridade, né? Ou quando trocamos a posição de duas partículas, né, fazemos essa troca colocando o sinal negativo aqui na frente ou o sinal positivo. Quando o sinal é negativo, nós dizemos que essas partículas são férmions, e quando o sinal é positivo, nós dizemos que as partículas são bósons. Ou seja, quando nós trocamos a posição de duas partículas, né, se o sinal é negativo, nós dizemos que essa função de onda é antissimétrica, e o sinal é positivo, a função de onda é simétrica. Então existem apenas dois tipos de função de onda. Ou assimétrica,
que é o caso dos bósons, quando nós trocamos a posição de duas partículas, ou antissimétrica, que é o caso dos férmions. Então, qualquer que seja a função de onda que nós vamos utilizar, elas têm que obedecer uma dessas paridades aqui. Ou ela é simétrica, como é o caso da segunda equação, ou é antissimétrica, como é o caso da primeira equação. Isso é uma regra que nós vamos ter que obedecer. Bem, então vejamos a função de onda de muitas partículas a partir de estado de uma partícula com estados de base. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenvolver uma expressão para a função de onda de muitas partículas, né, escritas em termos de combinações lineares de produtos das funções de onda de uma única partícula. Para fazer isso, nós vamos seguir esse excelente livro de Hennig, Bruce e Carsten Frensberg, One Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics, publicado pela Oxford University Press em 2007. Bom, então vamos escrever essa função de onda de n partícula em termos das funções de onda de uma única partícula. E vamos seguir os passos aqui do livro do Henrik Bruce e Carsten Frensberg. Então, o primeiro passo, né, nós vamos lembrar o seguinte, que as funções de onda de uma partícula, elas formam um conjunto completo de estados ortonormais. E, devido a isso, elas obedecem às duas relações A e B. O somatório em todos os estados desse produto dá uma delta de Dirac, e a integral em todo o espaço desse produto psi ni estrela, psi ni primo, dá este delta de Kronig, de delta ni primo. Então, como as funções de onda de uma partícula formam um conjunto completo, elas obedecem essas propriedades de ortonormalidade. Bem, segundo, vamos projetar esta função, segundo passo, nós vamos projetar esta função de muitas partículas, né, sobre os estados de base de uma partícula. Como fazemos isso? Fazemos produto escalar desta função de onda com esta que está aqui. Este ket com este outro ket que está aqui. Podemos escrever desta forma, né, em termos de produto do ket da função de onda de muitas partículas, de n partículas, com o bra da função de onda de uma partícula, no estado μ1. Ou então, podemos usar a definição do produto escalar da função de onda de n partículas com a função de onda de uma partícula na posição R1, no estado μ1. Isto aqui vamos chamar de um número, esse ANI1. Vamos chamar desse número aqui. Então, a projeção da função de onda de muitas partículas sobre a função de onda de uma partícula, vamos chamar de ANI1, que é o estado de uma partícula. Bem, nós podemos inverter essa equação C, né, multiplicando ambos os lados da equação por esta função em vermelho, psi ni1 R1'. Fazemos isto, né, multiplicamos o lado esquerdo e o lado direito, né, e somamos em ni1. Quando fazemos essa soma em ni1, esta parte que aparece em vermelho aqui, né, é o delta de Dirac, é a equação A que apresentamos anteriormente. Né? Então, substituindo o somatório pela delta de Dirac e procedendo essa integral, vamos encontrar esta solução aqui. Esta solução que está aqui, ou seja, que esta função, agora, como nós substituímos esse somatório em vermelho pelo delta de Dirac, na integral simplesmente substituímos R1 por R1'. Então nós temos psi de R1, R1', R1', R2, etc. Rn, igual o somatório que está aqui do lado esquerdo da equação de cima. Muito bem. Então, com isso, nós sabemos, né, a função de onda de muitos corpos, de n partículas, em termos de R1', e R2, Rn, etc.
O que nós queremos é encontrar a função de onda de muitas partículas, ou seja, de n partículas, em termos de todas as coordenadas primo, R1', R2', etc., Rn'. Então vamos proceder ao terceiro passo, fazendo o seguinte. Como nós fizemos no segundo passo, vamos projetar agora esta expressão, esta função, sobre esse estado de base, φn2. Né? Como fazemos? Fazendo produto escalar. Fazendo produto escalar. E como esse produto escalar vai ser na variável R2, né? Então o que vai resultar daqui é apenas as variáveis R3, etc., Rn. A R2 vai desaparecer com a integração. E esta função A que vai aparecer aqui, ela vai ser em termos de N1, que está aqui, e o N2 dessa função de onda na coordenada R2. Bem, então vamos inverter, novamente agora, vamos inverter esta equação da letra E, utilizando essa propriedade aqui da ortonormalidade, né? Fazendo o mesmo procedimento anteriormente. Multiplicamos ambos os lados por πn2, né? E somamos n2, como está aqui. Quando fazemos isso, nós vamos achar esta expressão que está aqui, na letra que eu vou chamar de letra F. Agora vamos multiplicar a equação F, essa equação de cima, por πn1 R1', e somando N1, NU. Vamos somar em N1. Fazemos isso e obtemos essa equação com a letra G. Bem, mas da equação D, nós conhecemos esta relação. Então, vou substituir esta relação aqui na equação G. Vamos substituir essa relação no lado direito da equação G e vamos obter esta expressão. Então, com isso, nós temos a função de onda de n partículas em termos das coordenadas R1', R2', etc., e Rn. E para isso, nós precisamos, a partir daqui, continuar esse processo e vamos encontrar a função de onda nas coordenadas R1', R2', R3', etc., Rn. Bem, para fazer isso, vamos ao quarto passo. Repetindo os procedimentos anteriores, vamos projetar agora esta função que está aqui dentro, a N1, N2, R3, etc., Rn, no estado representado pelo ket psi N3, R3. Fazemos isso desta maneira, fazendo o produto escalar, e o resultado vai ser essa função que vai depender de N1 a N1, N2 e do N3 que está aqui. A coordenada R3 vai desaparecer na integração, né? De maneira que o que vai aparecer aqui, né, é apenas R4 até Rn. Né? Invertendo esta equação I, multiplicando ambos os lados por πn3, R3', né, e somando tudo nesta variável N3, nós vamos ter esta equação. Né? Agora, multiplicando ambos os lados por esse produto e somando N1 e N2, temos a equação K. Bem, da equação H, nós tiramos isto aqui. Nós tiramos isto aqui, que substituído aqui em cima, encontramos que o psi de R1, R2, o R1', R2', R3', R4, etc., Rn é dado por essa expressão em termos desta variável A. Bem, esse procedimento nós podemos continuar. Né? Nós podemos continuar e vamos chegar finalmente a esta expressão que está aqui. Que psi R1', R2', etc., Rn' é dado pelo somatório desses produtos aqui, das funções de onda de uma única partícula. A função de onda da partícula na posição R1, da partícula na posição R2, R1', R2', etc. A função de onda da partícula Rn'. Né? Então, com isso, nós determinamos
a função de onda de muitas partículas em termos do produto das funções de onda de uma partícula nas posições R1', R2', etc., Rn'. E este número que aparece aqui é um escalar. Isso aqui é um escalar A, N1, N2, etc., N. Muito bem. Agora, esta função, ela é uma autofunção das equações de Schrödinger, né? Mas não significa que ela tenha o significado físico. Para ter o significado físico, esta função tem que obedecer àquela relação de simetria. Ou ela é simétrica, ou ela é antissimétrica. E esse fato de ela ser simétrica ou antissimétrica vai depender desses parâmetros, dessas constantes que estão aqui, A, N1, N2, etc., N. Bem, nós não precisamos determinar quem são estas constantes. O que nós podemos fazer é olhar para esse produto de funções de onda de uma partícula, e sobre esse produto de funções de onda de uma partícula, aplicarmos aqueles operadores, simetrização ou antissimetrização. Se nós aplicarmos, por exemplo, o operador antissimetrização de N partículas sobre este produto, nós vamos ter as funções de onda de N partículas antissimétricas, que serão funções de onda de N férmions. Se nós aplicarmos neste produto, né, o operador simetrização, nós vamos obter as funções de onda simétricas, ou seja, as funções de ondas dos bósons. Bem, e quando aplicamos esses operadores, simetrização e antissimetrização, automaticamente vão aparecer esses coeficientes que estão aqui, né, de uma forma adequada para representar ou as funções de onda antissimétricas ou as funções de onda simétrica. Bem, então, dito isso, vamos fazer com que esta função de onda de N partículas, nas posições R1', R2', etc., Rn', obedeça às condições de simetrização. Quando trocamos as posições de duas partículas, né, temos uma função de onda com sinal negativo ou com sinal positivo. Se for negativo, ela é antissimétrica, representa os férmions. Se for positivo, a função de onda é simétrica e representa os bósons. Então vamos pegar este produto aqui e antissimetrizar ou simetrizar, dependendo se nós queremos as funções de onda antissimétrica ou as funções de onda simétrica. Bem, então vamos à simetrização e antissimetrização da função de onda. A nossa função de onda, que acabamos de obter, é representada por esse somatório de um produto de funções de onda de uma partícula, onde esse produto e função de onda de uma partícula é dada por essa expressão que está aqui. O símbolo aqui representa o produtório, né, dessas funções de onda, NJ, RJ, que é dado por esse produto que está à direita. E a este produto nós vamos aplicar os operadores simetrização e antissimetrização. Bem, então vamos fazer o operador simetrização e antissimetrização sobre este produto. Para um sistema de duas partículas, por exemplo, que já fizemos anteriormente, o operador simetrização ou antissimetrização, dependendo do sinal mais ou do sinal menos, é dado por esta expressão que está aqui, onde P12, chapéu, é o operador permutação da partícula 1 com a partícula 2. Então nós temos aqui a nossa função de onda de duas partículas, na posição R1 e R2, dado por esse somatório de produtos da função de onda na posição R1, na posição R2, com essa constante A, N1 e N2. Bem, então nós vamos abandonar esse somatório e vamos aplicar o operador simetrização ou antissimetrização nesse produto de duas funções de onda. Quando nós aplicarmos, né, esses operadores, nós vamos ter uma função de onda agora ou simétrica ou antissimétrica. Em lugar de termos essa função de onda genérica aqui,
de acordo com esse valor dessas constantes, nós vamos particularizar. Né? Então vamos ter função de onda ou simétrica ou antissimétrica, dependendo se nós aplicamos o operador de simetrização com mais ou antissimetrização com menos. E esses coeficientes A, N1 e 2 que aparecem aqui em cima vão aparecer automaticamente com a aplicação desse operador simetrização. Muito bem. Então, quando nós aplicamos esse operador de simetrização, nós temos essa expressão que já fizemos anteriormente, né? Quando substituímos este operador por 1 mais ou menos P12, o 1 age aqui e dá esse resultado, o P12 age aqui e dá esse resultado. Bem, aplicando o P12, nós vamos ter essa situação. Ora, isso que aparece aqui, nada mais é do que esse determinante de Slate. O que aparece aqui nada mais é do que esse determinante de Slate, né, das funções de onda Psi N1R1, Psi N2 R2. Bom, onde o menos representa o determinante de Slate para os Fermi e o com sinal mais representa os permanentes, o bóson. Então, se nós usarmos sinal mais aqui, essa representação matricial aqui será com sinal mais, que é o permanente, a função permanente. E se nós usarmos o sinal menos, nós vamos ter uma outra função, com o sinal menos aqui, que é a função determinante de Slate. Para o sistema de 3 partículas, esse operador é dado desta forma que está aqui. Desta forma que está aqui. Então, nós aplicamos este operador neste produto. Aqui nós temos a função de onda genérica. A função de onda genérica. Então, nós vamos agora aplicar este operador neste produto de 3 funções. Né? E nós vamos ter a função de onda de 3 partículas com a paridade mais ou menos, ou seja, com a paridade simétrica ou antissimétrica. Quando nós aplicamos isto aqui, nós substituímos o que está em azul por essa expressão em azul aplicado nesta função representada pelo produto das 3 funções de onda de uma partícula. Então, trazendo para cá, nós teremos isto. Né? Isto que está aqui nada mais é do que esta função de onda, né? Representado ou pelo determinante de Slate, quando o sinal for negativo, ou pela função permanente, quando o sinal for positivo. Então, para um sistema de N partícula, podemos generalizar que o operador de simetrização ou antissimetrização é dado por essa expressão. 1 sobre raiz de N fatorial, somatório em todos esses P's, pertencente a Sn. Né? Onde aqui é o sinal de P e aqui é o operador P permutação. E o sinal de P é dado por essa expressão aqui, mais ou menos elevado a NP. Bom, então a soma é sobre todas as possíveis permutações de P, que são elementos do grupo de permutações Sn. NP é o número de esse NP que aparece aqui, é o número de possíveis permutações de pares sucessivas, no qual P pode ser decomposto. Bom, então a nossa função de onda genérica é dada por essa expressão, e nós queremos achar a função de onda com paridade, simétrica ou antissimétrica, que é dado pela aplicação do operador simetrização ou antissimetrização no produto das funções de onda de uma partícula. Quando fazemos isso, isto aqui representa simplesmente o que está aparentando aqui. 1 sobre raiz quadrada de N fatorial e esta função, que dependendo de ser mais ou menos, né, ela pode representar a função permanente, com o sinal mais, ou a função determinante de Slate, com o sinal menos. Muito bem, então aqui nós temos finalmente uma expressão geral para a função de onda de N partículas, tanto para bósons como para férmions. Se for bósons, nós usamos a função de onda permanente, que é com sinal mais aqui. E se for férmions, nós usamos a função de onda determinante de Slate, que é a que está representada com sinal negativo
está aqui. Muito bom. Vejamos agora casos em que duas ou mais partículas estejam no mesmo estado. Ora, se duas ou mais partículas estão no mesmo estado, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas linhas aqui exatamente iguais, porque nós vamos colocar esta linha com todas as partículas no estado Ni2 e esta linha do determinante ou permanente e todas as partículas também no estado Ni2. Ora, nós sabemos quando duas linhas são iguais, tanto no determinante como no permanente, né, o resultado dessa função, no caso do determinante, o resultado dessa função é zero. Então nós dizemos, no caso do determinante, com sinal negativo, em que quando temos duas linhas iguais, o determinante é zero, então nós dizemos que no caso do determinante se aplica o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, duas partículas não podem estar no mesmo estado quântico. Se elas estiverem no mesmo estado quântico, a função de onda de muitas partículas, que é representada pelo determinante de Slate, ela vai dar zero. Porque nós sabemos que qualquer determinante, quando tem duas linhas repetidas, o resultado é zero. No caso de ser um permanente, sinal mais aqui, nós podemos ter duas linhas iguais. Nós podemos ter duas linhas iguais e o permanente não dá zero. O resultado vai dar diferente de zero. Isso significa o quê? Que no caso dos permanentes, sinal mais, nós podemos ter dois estados, duas partículas, melhor dizendo, ou mais, duas ou mais partículas no mesmo estado. Então, se nessa situação do permanente, nós podemos ter duas ou mais partículas no mesmo estado, e esse resultado aqui é diferente de zero, então nós podemos concluir que no caso dos bósons, nós podemos ter mais de uma partícula no mesmo estado quântico. Diferente do que acontece com os férmions, onde nós podemos ter apenas uma partícula em cada estado quântico. Então essa representação ela é adequada tanto para o caso dos férmions, que está mostrando aqui que nós não podemos ter duas partículas diferentes no mesmo estado quântico, como pode ser representada, pode ser adequada para os bósons, em que quando nós temos duas partículas no mesmo estado quântico, a função de onda não é zero, ela existe, ela pode existir. Muito bem, então com isso concluímos que essa representação, tanto o determinante de Slate como o permanente, ela é adequada, respectivamente, para os férmions e para os bósons. Muito bem. Então, se esta função aqui, né, for para férmions, e nós tivermos duas partículas no mesmo estado, ela dá zero, então isso representa os férmions e obedece o princípio de exclusão de Pauli. Quando essa representação aqui é com sinal mais, ou seja, a função permanente, esse resultado não dá zero, dá diferente de zero. Então isso aqui, para mais, dá diferente de zero, que é os bósons. Ou seja, cada estado pode ocupar qualquer número de partículas. Então posso ter uma partícula no mesmo estado, duas partículas, três, N partículas no mesmo estado quântico, sem nenhuma limitação. Então vamos, enfim, à segunda quantização, que é conhecida também como quantização do campo. Nós vimos inicialmente que a função de onda na primeira quantização, a função de onda de muitas partículas, na primeira quantização é representada por esse determinante, que pode ser o determinante de Slate ou pode ser o permanente. Sinal mais é o permanente para bósons e sinal menos é o determinante de Slate, que é para os férmions. Uma situação mais, a função de onda é simétrica, e quando a situação for menos, a função de onda é antissimétrica. E nós queremos agora escrever esta função de onda de muitas partículas
que aqui está escrito em termos da primeira quantização, né, em termos da segunda quantização, que nós vamos representar por este ket. Este ket que representa uma partícula no estado N1, outra partícula no estado N2, outra partícula no estado N3 e, enfim, a última partícula no estado N. Então vamos sair desta representação da primeira quantização e vamos para esta nova representação na segunda quantização, em termos desses números de ocupação das partículas no estado N1, 2, 3, etc. e estado N. Bem, então vamos fazer ou relembrar algumas definições. Então, a base de estado de uma partícula nós vamos representar com esse sketch. N1, N2, N3, etc. N. Então, o ket N1 representa a partícula 1 no estado N1. Isso aqui representa a partícula no estado N2. Isso aqui representa uma partícula no estado N3 e aqui representa uma partícula no estado de N. E a base de estado de N partículas vamos representar desta forma, né, em que nós temos esse estado único aqui, né, com partícula com número de ocupação N1, outra partícula com número de ocupação N2, número de ocupação N3, etc., número de ocupação N. Né. E o número total das partículas deve ser N. Vamos chamar de N maiúsculo o número total de partículas existentes em todos os estados que nós estamos contando aqui. Bom, então esse operador NJ chapéu aplicado no estado NJ, ele nos dá o número de partículas no estado J, vezes o ket NJ. Então esse sujeito aqui é o operador número de ocupação, esse ket é o estado de base de uma partícula, NJ é o número de ocupação da partícula J. Quando é férmions, esse NJ pode ser 0 ou 1, somente 0 ou 1, quando se trata de férmions, como já vimos anteriormente. E quando se trata de bósons, pode ser 0, 1, 2, etc. Pode ter até todas as partículas, as N partículas, podem estar nesse mesmo estado aqui, quando se trata de bósons. Quando nós vimos que as funções de onda dos bósons não zeram quando temos mais de uma partícula no mesmo estado. Bem, então vamos fazer aqui alguns exemplos pictóricos de base de estado para sistema de N partículas. Vamos começar com os férmions. Nós sabemos que os férmions só podem ter uma partícula ou nenhuma partícula em cada estado. Então, o NJ, número de partículas no estado J, para os férmions, ou é 0 ou é 1. Então, se nós temos aqui um sistema de N níveis, né, diferentes, com o número de partícula N sendo 0, né, nós dizemos o quê? Que todos esses níveis do estado N1, N2, N3, N4, etc., todos eles estão desocupados. Então, esse estado aqui, né, esse estado em que todos os níveis estão desocupados, nós vamos representar por este ket aqui. Nós temos 0 partícula no estado N1, 0 partícula no estado N2, 0 partícula no estado N3, etc. Então, todos esses níveis estão desocupados. Todos esses níveis de uma partícula estão desocupados. Então, nós escrevemos desta maneira que está aqui. Então, isso aqui pode também representar para nós o estado de vácuo, em que nenhum nível está ocupado. Muito bem. Então, quando nós temos uma partícula, nós podemos representar desta maneira. Por exemplo, no primeiro caso aqui, nós temos uma partícula nesse nível I1. Esse aqui seria, no caso, o estado fundamental, que é o estado de mais baixa energia. Enquanto os demais níveis, N2, N3, etc., estão todos desocupados. Então, estão representando por 0. Nós podemos ter esse estado aqui, esse estado, em que uma partícula está no nível 2. Então, nós dizemos que no nível 1 nós não temos nenhuma partícula, no nível 2 temos uma partícula, e no nível 3 nenhuma partícula, e assim sucessivamente. Esse terceiro estado aqui, nós temos o quê?
No nível 1, nenhuma partícula, então representamos por um zero nesse cat. No nível 2 também não tem partícula, representamos por um zero nesse cat. No nível 3 tem uma partícula, então colocamos um número 1 aqui no nível 3. E assim sucessivamente. Esse último caso, esse último exemplo, nós temos um sistema com duas partículas. Então nós teremos o quê? Aqui, por exemplo, no primeiro estado de muitas partículas, nós temos uma partícula no nível 1 e outra partícula no nível 2. E os demais níveis estão desocupados. Nesse segundo caso, nós temos uma partícula no nível 1, nenhuma partícula no nível 2 e uma partícula no nível 3. E os demais estados, os demais níveis estão desocupados. Nós representamos desta forma. E este último caso, nós não temos nenhuma partícula no nível 1, representa por zero no nível 1. Temos uma partícula no nível 2 e uma partícula no nível 3, estão representando com 1 no nível 2 e 1 no nível 3, e os demais desocupados. Então, nesse caso, o estado fundamental é representado por esse primeiro estado aqui, onde tem uma partícula no nível 1 e outra partícula no nível 2, porque ele representa um estado de mais baixa energia, um estado de duas partículas com a energia mais baixa possível. Esse segundo caso e o terceiro caso já são estados excitados. Bom, então essa é uma representação pictórica para os estados de base de N partículas, como representamos esse estado de base de N partículas. Vamos agora ao caso dos exemplos pictóricos para os bósons. Os bósons, eles podem ter, em cada estado, pode ter 0 partículas, 1, 2, 3, ou todas as partículas no mesmo estado. Então, vamos começar com esse exemplo em que não temos nenhuma partícula no sistema. Então, o primeiro nível tem 0, o segundo 0, o terceiro, etc. Isso aqui é o estado do vácuo, que nós podemos também chamar de estado do vácuo. O segundo exemplo, com duas partículas. Nós podemos ter, por exemplo, duas partículas no primeiro nível. Por quê? Porque os bósons não obedecem àquele princípio de exclusão de Pauli. Então, eu posso escrever que aqui, esse estado de muitas partículas, nós temos duas partículas no estado Ni1 e 0 nos demais. Aqui nós temos duas partículas no estado Ni2 e 0 nos demais. Aqui nós temos uma partícula no estado Ni1, nenhuma no 2, uma partícula no estado Ni3 e 0 nos demais, como estamos representando aqui com esse cat de base de muitas partículas. E, finalmente, com 3 partículas, nós podemos ter todas as 3 partículas nesse estado aqui, no primeiro nível, todas as 3 partículas no primeiro nível, representadas por esse cat, ou uma partícula no segundo nível e 2 partículas no terceiro, e os demais tudo desocupado, como representa por esse cat, ou então todas as 3 partículas no segundo nível e todos os demais níveis desocupados, como representamos por esse cat. Então, nessa situação de 2 partículas, o estado fundamental seria este primeiro aqui, e na situação de 3 partículas, o estado fundamental seria este aqui, onde todas as 3 partículas estariam no primeiro nível. Então, essa é uma representação pictórica para os estados de muitas partículas dos bósons. Vamos ao operador criação e destruição de férmions. Começando com o operador destruição. Estou representando desta forma que está aqui. Bem, voltando aqui à primeira quantização, a função de onda de N partículas é representada desta fórmula, o sinal negativo aqui, ou seja, por esse somatório aqui, com este operador permutação atuando nesse produto de N funções de onda de uma partícula. Bom, quando nós aplicamos este operador, destruição, nesta função de onda de N partícula, ele vai atuar apenas no estado Nik. Ele vai atuar apenas nesse estado aqui. Então ele vai destruir uma partícula que estava no estado Nik. Essa partícula vai desaparecer do nosso sistema. Então nós vamos ter uma função de onda agora com N menos uma partícula. Antes nós tínhamos N, como ele destruiu a partícula que está no estado Nik, isso vai resultar N menos uma partícula, e esse estado Nik desapareceu, foi eliminado.
Então agora, em lugar de termos n partículas, nós vamos ter n menos uma partícula. Né? Muito bem. Nós estamos fazendo para operadores fermiônicos. Então o sinal aqui é negativo, porque está representando as funções de onda antissimétricas. Da mesma maneira, do lado direito, o sinal é negativo, porque nós estamos representando as funções de onda dos férmions, que devem ser antissimétricas. Né? Esse sinal aqui pode ser positivo ou negativo. Né? Vamos ver daqui a pouco. Bem, então vejam, quando nós tiramos uma partícula no estado de K, esta função de onda agora de n menos uma partícula fica escrita desta forma. Ela fica escrita desta forma que está aqui. Em analogia com o que fizemos aqui na primeira equação que está em cor preta. Só que agora nós temos n menos uma partícula. E vai ter um somatório em P agora de um produto de n menos uma funções de onda de uma partícula. Por quê? Porque esta função de onda aqui foi eliminada. A função de onda do estado de K foi eliminada. Bem, vou levar essa expressão para um novo slide, né? Vou colocar aqui, e analisar o sinal, esse sinal mais ou menos que está aqui. Devido à paridade, esse operador de permutação, esse sinal mais ou menos, ele é positivo se esse K, que foi estado K que foi eliminado, é ímpar. Ou seja, se um número par de funções precede o psi em K, naquele estado psi de n. Né? O sinal será negativo, vamos tomar negativo, se o K é par. Ou seja, um número ímpar de funções precede π de K nesta função de onda de n partículas. Então, o sinal é positivo ou negativo aqui, dependendo se o K, neste caso, for par ou ímpar. Se o K é ímpar, o sinal é positivo. Se o K for par, o sinal é negativo. E também devemos lembrar que se esse estado aqui é um número total, um número tal que ele pertença a esse estado de n partícula, ele não pertença a esse estado de n partícula, então, obviamente, quando esse C for aplicado nesse estado que não tem esta partícula, isso aqui dá zero. Bem, vamos ao operador criação. Bem, partimos dessa função de onda de n partículas, né, fermiônicas, que é dado por esse somatório desses produtos de função de onda de uma partícula. Muito bem, então vamos criar agora uma partícula no estado L. Vamos considerar que esse estado L não exista nesta função de onda. Não exista. Então, se ele não existe, o que vai acontecer? Vamos aqui em uma certa posição, vamos colocar esse estado L. Então, quando aplicamos o operador criação nessa função de onda de muitas partículas, criamos agora essa função de onda de n partículas, criamos agora uma função de onda n mais uma partícula. N mais uma partícula. Então, aqui acrescentamos R, n mais uma partículas fermiônicas. E aqui, em um certo ponto, entre J e J mais 1, introduzimos o estado L. Vamos supor que NJ ser menor que NL, NL menor que NJ mais 1. Muito bem. Então, essa expressão agora, eu posso escrever da mesma forma que escrevi a equação que está em cor preta acima, utilizando o somatório dos operadores de permutação. Posso escrever dessa maneira, onde agora acrescentei essa partícula azul que está aqui. Essa partícula azul representa a função de onda de uma partícula do estado de L. Muito bem. Onde nós vamos continuar usando essa ordem aqui, N1 menor que N2, etc. Menor que J1, menor que N. Bem, trazendo para cá, né, esse sinal mais ou menos ele é positivo se J é par, ou seja, um número par de funções precede L, nessa função de onda N mais 1, ou é negativo se J é ímpar, ou seja, o número ímpar de funções
precede NL em φ n mais 1. E se NK é o número tal que NK pertence a esse conjunto, como está mostrando aqui, então o operador criação aplicado nessa função de onda de n partículas deve ser zero, uma vez que essa partícula já está ocupada, esse estado já está ocupado por uma partícula, e nós devemos obedecer, né, o princípio de exclusão de Pauli. Vamos ver um exemplo com n igual a 3. Vamos aplicar o operador de distribuição C e K. Um exemplo, n igual a 3. Então nós temos esse estado aqui de muitas partículas, n igual a 3, e vamos aplicar esse operador de distribuição de uma partícula no estado de 2. Então ele vem aqui nesse estado e elimina uma partícula. Então nós cairíamos nesse estado aqui agora com duas partículas, faltando uma partícula no estado de 2. Representamos o primeiro estado desta forma, com esse ket, uma partícula no estado de 1, uma partícula no estado de 2 e uma partícula no estado de 3. E agora nós vamos representar o estado de duas partículas por este ket. Uma partícula no estado de 1, 0 no estado de 2, uma partícula no de 3 e os demais desocupados. A função de onda seria dada dessa forma, para 3 partículas, ou por este determinante de Slade que está aqui. Por esse determinante de Slade que está aqui. Bem, agora, aplicando o operador de distribuição nesse estado de 3 partículas, o que vai acontecer? Quando nós aplicamos o operador de distribuição no estado de 3 partículas, nós reduzimos a 2, que é dado por isso aqui. Ora, isso que está aqui, para 2 partículas, é o determinante de Slade, representado desta forma que está aqui. Agora nós temos apenas 2 partículas, né? Porque uma foi eliminada desse estado aqui. Passamos a representar por esse determinante de Slade, com sinal negativo, do jeito que está aqui, uma vez que tiramos uma partícula desse estado 2 aqui, e antes dela tinha uma partícula. O número de partículas que tinha antes era ímpar. Então ficou com sinal negativo aqui. Bem, aplicando o operador criação nesse estado, o que vai acontecer? Ora, se nós aplicarmos o operador criação nesse estado aqui, 2, ele já estava ocupado. Então nós vamos colocar 2 partículas no mesmo estado Φ2. E o que vai acontecer quando nós colocamos 2 partículas no mesmo estado Φ2? Bom, nós temos aqui a função de onda de 3 partículas, né? Quando nós criamos mais uma função de onda no estado de 2, que já existia uma, nós vamos ter esse estado aqui, 3 é 4, que é representado por isto, ou seja, por esse determinante. Agora, esse determinante, né, 4 por 4, ele tem 2 linhas iguais, porque nós acrescentamos aqui na última linha, né, uma partícula no estado de 2. Quando nós fizemos isso aqui, nós acrescentamos na última linha, esse último estado aqui, de 2. Né? Aplicamos o operador criação no estado de 3 partículas, transformamos isso aqui no estado de 4 partículas, com uma partícula no estado de 2. Então essa quarta linha, as partículas estão no estado de 2, que vai ser igual à segunda linha, que também, onde as partículas também estão no estado de 2. E esse resultado, quando nós temos um determinante com 2 linhas repetidas, nós sabemos que o determinante tem essa propriedade, que quando 2 linhas são iguais, o seu valor é 0. Então nós zeramos. Então esse estado aqui, com 2 partículas, no mesmo estado de 2, não existe. Exatamente obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli. Né? Não existe um estado em que 2 partículas estão no mesmo estado quântico. Muito bom. Então, essa situação, quando nós aplicamos o operador criação, né, em um estado de n partículas em um nível que já está ocupado, temos como resultado o 0, uma vez que nós temos um determinante agora de 4 por 4, onde 2 linhas são iguais, obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli. Bom, se nós tivermos o operador de distribuição
aplicar duas vezes, uma no estado N1 e no estado N2, como está aqui, o que vai acontecer? Primeiro, esse operador de destruição atua no estado 1, destrói uma partícula. Então, se aqui tinha 1, 1, 1, vai ficar 1, 0, 1. Né? 0, 1. Nós destruímos a partícula que está no estado 1. Então, não, porque 0, 1. Agora, o que sobrou? Sobrou o operador de destruição do estado N2, que é isto aqui. Ele vai ser aplicado agora nesse sistema de apenas duas partículas. Ele vai destruir essa partícula que está no nível 2. E o que vai resultar? Vai resultar nenhuma partícula no estado N1, nenhuma partícula no estado N2 e apenas uma partícula no estado N3. E nós saímos então, quando nós aplicamos isso aqui, saímos num sistema de 3 partículas para um sistema de apenas uma partícula. A mesma coisa podemos fazer invertendo. Né? Invertendo isso, primeiro vamos destruir uma partícula no estado N2 e ficarmos nessa situação que está aqui. Né? E depois destruir uma partícula no estado N1 e ficamos nessa situação que está aqui. Né? Então nós tínhamos um estado de 3 partículas, aplicamos esse operador de destruição de 2 partículas e resultamos num estado de uma partícula exatamente como tínhamos anteriormente. Bom, vamos fazer agora, aplicar esse operador número, né, no estado de 2 partículas. O que ele faz? Esse operador, primeiramente, aplicamos o destruição no estado de 2 partículas, nesse estado de 3 partículas, no nível 2, né, e destruímos essa partícula que está no nível 2, ficou agora 0 aqui. Depois, aplicamos o operador criação, né, no estado de 2 partículas, no nível 2. Quando fazemos isso, né, vamos criar uma nova partícula nesse nível 2. Então aqui era 0, passa a ser 1. Passa a ser 1 e recuperamos aquele estado de 3 partículas anteriormente. Então, o resultado é que esse operador aplicado nesse estado de 3 partículas vai dar o mesmo estado de 3 partículas. Então, o valor esperado desse operador é exatamente 1. Esse operador aplicado neste estado de 3 partículas dá exatamente 1 vezes o estado de 3 partículas. Portanto, o seu valor esperado, ou seu alto valor, é 1. Né? Matematicamente, nós teríamos essa operação aqui. Primeiro caso, aplicamos esse operador número nesse estado de 3 partículas. Né? O operador de destruição atua no 2. Como antes dele temos um estado, é ímpar, então fica o sinal negativo. Agora, o estado, esse operador criação, vai criar uma partícula no estado 2, entre o N1 e o N3. Quando ele cria, nós colocamos agora o estado N2 entre N1 e N3. Como antes de N2, no estado de 3 partículas, nós tínhamos uma partícula, então o sinal é negativo. Negativo com negativo vai dar mais, o que está aparecendo aqui. Muito bem. A mesma coisa podemos fazer assim. Nós criamos um estado, uma partícula no nível N4 e destruímos uma partícula no nível N2. Então, aplicando primeiramente o operador criação no nível 4, vamos colocar uma partícula aqui, esse nível 4. Então, nós tínhamos 3 partículas, passamos a ter 4 agora. E aplicando o operador destruição no segundo, vamos ter esse estado aqui. Com isso, nós saímos do estado 3 para um estado 3, mas são diferentes, né? Como está apresentado matematicamente nessa última expressão. Bem, visto esses exemplos pictóricos de estado de muitas partículas, vamos agora abordar o número de ocupação dos férmions. Vamos iniciar definindo aqui a função de onda de muitas partículas, que em primeira quantização é escrita desta forma, e na segunda quantização é escrita em termos desses sketches, tendo como o argumento os números de ocupação nos diferentes estados. Bem, N, I,
representa o número de ocupação correspondente a esta função de onda aqui. E ele pode ser 0 ou 1 para os férmions. É claro que para os bósons, esses números podem assumir qualquer valor inteiro. Bem, então, eu vou escrever a função de onda de n férmions, as posições R1, R2, etc., Rn, e no estado de uma partícula, N1, N2, etc., N, desta forma que está aqui. Digamos que a partir daqui estejam ocupados, os níveis estejam ocupados até este nível N. Isso aqui é um estado de muitas partículas em termos do número de ocupação. Por exemplo, um estado com 3 partículas, uma no estado N1, outra no estado N2, outra no estado N3, nas posições R1, R2, R3, nós podemos escrever desta forma que está aqui. Uma no estado N1, um no estado N2 e um no estado N3. Os demais, nós colocamos o 0. E vamos, então, aplicar o operador destruição nesse estado de muitas partículas, correspondente a n partícula. Bem, eu estou colocando aqui no argumento apenas o estado K. Por que isso? Porque esse operador de destruição, ele atua apenas no estado K. Não interessa quais os estados que estão nem à esquerda, nem à direita. Eu vou dizer que o operador de destruição aplicado nesse estado de muitas partículas, ele vai simplesmente destruir a partícula que estava no estado K, que está no estado K. Então, com o resultado, nós temos aqui no estado K um 0. A partícula que estava aqui foi destruída. E, em consequência, nós temos agora uma função de onda de n menos 1 partículas. E aqui na frente vai ter uma constante. Tem essa constante de θ de Nik, que ela é dada por essa expressão que está aqui, menos 1 elevado ao somatório de todos os estados ocupados antes do estado K. Então, vou chamar esse somatório de P. Então, esse P representa o número de estados ocupados precedendo o estado K. Muito bem. Então, o θ Ni de K fica representado desta forma aqui. É menos 1 elevado a P, onde P é o número de estados que existem antes do estado K. Muito bem. E quando esse operador de destruição é aplicado num estado de muitas partículas, e o nível de K está desocupado, o resultado é 0, como já vimos nas aulas anteriores. Bom, e quando nós aplicamos o operador criação nesse estado de n partículas, ele será aplicado naquele nível de energia em que está desocupado. Então, quando eu aplico esse operador criação desse estado Nik desocupado, ele cria uma partícula no estado Nik. Então, onde era 0, passou a ser 1. E nós tínhamos antes n partículas, agora nós temos n mais 1 partícula que veio daqui da criação dessa partícula no nível K. Bem, e aqui tem uma constante. Então, quando nós aplicamos o operador criação no estado de última partícula que já esteja ocupado, aquele nível K esteja ocupado, nós vamos tomar como 0. Bom, então de forma compacta, nós temos o seguinte. Quando aplicamos o operador de destruição nesse estado de muitas partículas, nós temos θ de K vezes o número de ocupação. Se esse estado aqui, o número de ocupação é 1, então aqui vai ficar θ vezes 1 vezes πc elevado a n menos 1, que é esse resultado que está aqui na primeira linha. E se este estado aqui está desocupado, é 0, o que vai acontecer? Isto aqui, aplicado aqui, dá 0. Vai dar 0, que é exatamente o que nós estamos observando nesta equação aqui, nesta linha. Por outro lado, quando o operador criação é aplicado nesta função, nesse estado de muitas partículas, se esse estado aqui
estiver desocupado, for zero, o que vai acontecer? Ele vai criar uma partícula nesse estado. Então nós vamos ter θ, 1 menos 0 é 0, é 1, 1 menos 0 é 1, então vai ficar θ vezes psi n mais 1 com este aqui ocupado, que é o que nós obtemos aqui nessa linha. Nesta linha que está aqui do operador criação desse estado, quando está desocupado. Agora, se esse estado está ocupado, o n vale 1, o que vai acontecer? Isso aplicado aqui, no n igual a 1, deve dar 0, de fato. Se o n for 1, vai ficar 1 menos 1 é 0, isso vai repetir o resultado aqui desta última linha. Muito bem, então desta forma, né, considerando que para os férmios o n pode ser 0 ou 1, somente esses dois valores, dessa forma essas duas equações aqui de baixo, né, ela representa de forma compacta tudo isso que nós descrevemos acima. E nós vamos utilizar no futuro estas relações aqui. Bem, então o estado do vácuo nós definimos desta maneira. Nós aplicamos o operador de destruição de uma partícula no estado no único estado que esteja ocupado, este aqui. Então, quando nós aplicamos, isso aqui desaparece, este 1 desaparece, fica 0. Então, tudo que está aqui, todos os níveis aqui estão desocupados, e nós chamamos isso aqui de estado do vácuo. Então, o estado do vácuo definimos dessa forma, onde todos os níveis de energia estão desocupados. Podemos representar dessa maneira à esquerda, dessa maneira que está aqui no centro, ou da maneira que está à direita. Todas elas são utilizadas. Bom, então quando nós aplicamos o operador criação de uma partícula no estado N1, né, no vácuo, o que nós temos? Vamos ter este resultado aqui, que nós chamamos de uma representação na segunda quantização. Nós criamos uma partícula no estado N1, no estado do vácuo. E pode ser representado também desta maneira. Está aqui, o número de partícula é 1, e ela foi criada nesse nível aqui de energia, N1. O resto é desocupado. Ou então, em termos dessa função de onda, nós chamamos também de primeira quantização. Um outro caso é se nós criarmos duas partículas, um no estado 1, outra no estado 2. Então, nós representamos desta maneira a aplicação desses dois operadores, que daria isso. Isso aqui nós chamamos de uma representação em segunda quantização, mas isso que está aqui também pode ser representado com uma partícula, com uma função de onda de uma partícula, né, com o estado 2 ocupado. Esse operador C2, a adaga, atua no estado vácuo e uma partícula aqui, no estado N2, ficou ocupado. Então, essa é uma função de onda de uma partícula. Ou então, eu posso continuar e aplicar o operador criação no estado 1. Então, onde é 0, passa a ser 1, e agora nós temos um estado de muitos corpos de duas partículas. Uma no estado N1, outra no estado N2. Quando nós aplicamos a primeira vez, o C2, no estado 2. Então, precedia o estado 2, o estado N1. Precedia o estado 2, o estado N1. Portanto, nós dizemos que esse valor aqui é negativo. Quando nós aplicamos a segunda vez, esse operador agora N1, né, não vai ter nenhum estado precedendo, portanto, nesse caso, vai ser mais. Mais com menos dá menos aqui. Muito bem. Então, isto aqui também pode ser escrito um estado, uma função de onda com duas partículas, eu posso escrever assimétrica, eu posso escrever desta maneira que está aqui. Desta maneira que está aqui, que seria a maneira da primeira quantização. Bem, então em geral, quando nós aplicamos N operadores de criação no estado vácuo, nós vamos ter essa representação em segunda quantização, ou desta forma, ou então simplesmente aplicando o operador, este operador antisimetrização, nesse produto de funções de onda de uma partícula, que vai dar exatamente essa função aqui de férmios de N partículas.
E isto aqui, nós já vimos, que pode ser representado simplesmente pelo determinante de Slate, como eu estou mostrando aqui em vermelho. Então, essa função de onda de muitos corpos, nós podemos também representar pictoricamente neste quadro em amarelo aqui à esquerda. Nós aplicamos N operadores de criação no estado do vácuo, né? E nós teremos esses estados ocupados, desde o primeiro estado até o último estado que tem partícula. Então preenchemos todos os estados de menor energia com uma partícula, que seria o estado fundamental de N partículas. Bem, então vamos às relações de anticomutação de férmions. Nós vamos começar demonstrando essas duas relações aqui. Vamos considerar este operador aplicado nesta função de muitas partículas, de N partículas. E vamos considerar que NL é maior que NK, nesta ordem. Bem, quando nós aplicamos este operador de destruição de duas partículas, nesse estado N, um vai destruir esta partícula aqui e o outro destrói aqui. Então, primeiro vamos aplicar no estado K. Então, esse operador de destruição vem aqui no estado K e destrói uma partícula. Muito bem. Destruiu essa partícula, nós vamos chamar, né, usar aquela expressão anterior e substituir isto aqui por θ NK, porque ele atua no nível, na energia K, no nível K, N NK, e repete esse último operador de destruição. E agora nós temos N menos 1 partículas e esse estado K desocupado. Agora vamos aplicar esse segundo estado aqui, esse segundo operador de destruição. E ele vai atuar nesta partícula aqui, nesse estado aqui, NiL. Muito bem. Quando ele atua no NiL, nós vamos ter agora. Isso aqui atua no NiL, nós vamos ter agora o θ NiL, N NiL, C NiK, N-1. Então, quando nós fazemos a inversão, nós atuamos primeiro o NiL. Né? Esse NiL ele vai pular por cima desse NiK e vai atuar diretamente aqui. Então, nós vamos ter, usando aquela mesma expressão de cima, vamos ter θ agora NiL, o número de ocupação no estado L. O que sobrou foi esse operador de destruição que está aqui, né? E esse último, o L desocupado. Então, aqui nós temos duas operações. Uma, CL vezes CK, e a outra é CK vezes CL. Vamos tomar os números de ocupação NK e L como sendo 1. Se esse aqui fosse 0, ambas as expressões seriam nulas. Se nós tomássemos isso aqui 0 e esse aqui 0, ambas as expressões seriam nulas, não nos interessa. Vamos tomar então, como aqui tem dois operadores de destruição, vamos considerar que isso aqui seja ocupado e esse aqui também esteja ocupado para não cairmos na solução trivial. Então vamos fazer o seguinte, voltando para as duas expressões. Então isto aqui aplicado aqui vai dar isso, 0, 1. E este aqui, aplicado aqui, vai dar isso. 1 mantém aqui 0. Muito bem. Agora, vamos voltar aqui para cima. Essa primeira linha, sobrou este operador. Agora, este operador vai atuar onde? Vai atuar aqui. Vai atuar aqui. Então, como ele vai atuar neste ponto, né, nós vamos ter agora o θ NiK que já existia, agora vai ser um θ'. Um θ'. Né, devido à aplicação desse segundo operador aqui no estado 1, no estado de L com uma partícula. Muito bem. Então, o resultado disso, nós vamos ter agora N menos 2 partículas e esses dois estados desocupados. Bom, nós vamos tomar, né, observe que quando esse operador aqui, atuou nesse estado, não tinha nenhum estado ocupado antes dele. Portanto, isso aqui vai ser mais 1. Né?
E quando esse operador atua aqui, tanto no primeiro como no segundo, né, a situação é a mesma. Então, vamos chamar também o θ NK de mais 1. Agora vamos para o segundo caso. Né? Nós vimos que quando nós aplicamos esse operador CVL nesse estado em partícula, nós temos o θ, VL, NL, o operador de destruição que sobrou, que é o NK. Aqui nós vamos ter agora um estado de N menos uma partícula. Esse aqui continua ocupado e o L, onde atuou esse operador de destruição, o estado NL ficou desocupado. Bem, e agora vamos aplicar o NK, o operador de destruição no estado K. Ele vai atuar exatamente nesse primeiro aqui. E vai destruir, vai ficar zero. Então, nesse caso, o θ', esse θ' aqui, quando ele atuou em K, não tinha ninguém antes dele. Não tinha ninguém, vamos chamar de mais um. Agora, o θ', que é este aqui, quando este operador CNL atuou aqui neste 1 NL, existia um estado ocupado. Existia esse estado ocupado precedendo. Como existia esse estado ocupado precedendo, então esse θNL vai ser menos 1. Ele é ímpar, então é menos 1. Dessa maneira nós definimos os valores dos tetas, de acordo com aquela regra que apresentamos anteriormente. Juntando os dois últimos resultados, vamos juntar esse resultado com esse, que eu vou passar limpo para cá. Vamos juntar esses dois resultados e compará-los. Comparar os dois resultados. Como isso aqui é mais 1, isso é mais 1, isso é mais 1 e este é menos 1, vamos substituir esses valores aqui nas duas equações e nós vamos chegar a essa conclusão. Que isto aqui aplicado nisso dá menos isto. Portanto, agora eu posso trazer para o lado esquerdo. Então vai ficar que esse somatório vezes isso é zero. Portanto, este operador aqui atuando aqui é zero. Então ele deve ser zero. Então aqui nós obtivemos uma relação de anticomutação entre esses dois operadores de destruição. Então a relação de anticomutação, que está aqui em vermelho, nós estamos representando desta forma aqui, entre colchetes, né, e entre chaves, e é zero. Então, a comutação de dois operadores de destruição será a anticomutação. A anticomutação de dois operadores de destruição será sempre zero. De forma similar a esta, nós podemos mostrar também que a relação de anticomutação de dois operadores de criação também é zero, usando os mesmos passos que fizemos há pouco. Então vamos mostrar essa relação aqui. Essa relação partindo dessas duas equações que obtivemos anteriormente. Bem, vamos tomar o NK como sendo 1 e o NL como sendo 0. Por quê? O NK nós temos que tomar como sendo 1, porque caso contrário, quando esse operador de destruição for aplicado nesse estado, vai dar tudo zero e não vai nos interessar. Da mesma maneira, esse NK tem que ser 1. Por quê? Porque quando o NK for atuar nesse estado, ele vai destruir, né? Vai destruir essa partícula e vai criar um estado de muitas partículas, um N-1. Então, nós vamos tomar o NK como sendo 1, porque nesse caso eu posso aplicar esse operador de destruição aqui e não vai zerar a função de onda. E o NL nós vamos tomar como 0. Por quê? Porque quando eu aplicar o operador criação desse NL, ele vai criar uma partícula nesse estado e não vai zerar. Se nós usássemos, por exemplo, aqui o NL como sendo 1, o que aconteceria? Quando o operador criação atuasse sobre ele, sobre 1, devido ao princípio de Pauli, isso aqui daria 0, o que não nos interessa. Então, vamos fazer essa escolha para nós darmos continuidade. Bem, vamos considerar que o NL seja diferente de NK. NL seja diferente de NK.
esses dois operadores vão atuar nesse estado de N partícula. Quando o NiK atua aqui, ele destrói essa partícula e deixa zero. E sobrou esse operador aqui. E agora nós temos uma função de estado de N menos uma partícula. Agora, quando esse operador L atuar aqui, ele vai atuar no estado L. Então, onde era zero vai ficar 1. É o que está aparecendo aqui. E antes nós tínhamos N menos uma partícula, agora nós temos N partículas. E a mesma coisa fazemos para a segunda linha. Esse operador, primeiramente, o operador criação atua aqui no estado L, onde é zero fica 1. Depois, o segundo operador, esse operador de destruição, vai atuar agora nesse sistema de N mais uma partícula. Aqui era N, agora ficou N mais 1. Quando ele atuar nesse sistema de N mais uma partícula, ele vai destruir essa partícula do estado K. Então nós vamos ter zero aqui e o sistema volta a ter apenas N partículas. Bem, trazendo esse resultado aqui para cima, trazendo esse resultado das duas últimas linhas para essas duas primeiras linhas, né? Como isto aqui é igual ao θ' e o θ' é igual a menos θ', por causa de número de estados ocupados precedendo cada um desses casos, nós chegamos a essa conclusão, então obtemos essas duas expressões de baixo. Né? Dessas duas expressões, né? Dessa última expressão, nós temos que isto aqui mais isto é igual a zero, ou seja, isso aqui é zero. O que está dentro do parênteses é zero, portanto, esta relação de anticomutação, nós vamos representar por esta chave, é igual a zero. Ou seja, o operador criação, a relação de anticomutação do operador criação com o operador destruição, diferentes um do outro, como NiL é diferente de NiK, vai dar sempre zero. E vamos, enfim, essa terceira relação aqui. Essa terceira relação, quando nós temos aqui era NiL, colocamos NiK, então ficou NiK igual a NiL. Os dois operadores estão no mesmo estado. Criação e destruição vão atuar no mesmo estado. Então partimos dessa expressão, considerando agora que NiL é igual a NiK, e NiK é igual a 1. NiK é igual a 1. O que nós vamos ter? Nós vamos ter esta relação aqui. Nós vamos ter esta relação, somando as duas equações acima, chegamos a essa conclusão. Isto aqui vezes isso é igual a isso, daí isto menos 1 é igual a zero. Ou seja, isso que está dentro do parênteses, nós podemos trazer para cá e dizer que a soma desses dois termos é igual a 1. Como a soma desses dois termos nada mais é do que a relação de anticomutação do operador CK com o operador CK, então chegamos a essa conclusão, que a relação de anticomutação do operador criação do estado K com o operador destruição do estado K dá 1. Bem, agora vamos achar esta mesma relação considerando o número de ocupação do estado NiK igual a zero. Nós usaremos as mesmas expressões. Agora consideraremos VL de NiL igual a NiK e N de NiK igual a zero. A ocupação zero. Então, com isso, esta expressão aqui passa a tomar esta forma e esta daqui passa a tomar esta forma que está aqui. Aplicando mais uma vez o C, destruição do estado K, então teremos isso, ou seja, teremos novamente o estado de N partículas, com o NiK desocupado. Somando essas expressões acima, encontramos esta relação. Ou seja, que o operador de criação e o operador de destruição do mesmo estado, eles anticomutam. E essa anticomutação é igual a 1. Então, a relação de anticomutação desses dois operadores é 1. E a relação de anticomutação nós representamos, mais uma vez, por esta chave. Muito bem. Agora, vamos ver o operador número ou
operador ocupação de férmions. Então vamos aplicar este operador e cria uma partícula no estado de K e ao mesmo tempo destrói uma partícula no estado de K, aplicado neste estado de N partículas, onde o estado de K está ocupado com uma partícula. Muito bem. Então o que nós temos? Esse operador atua aqui, tira uma partícula, mas em seguida ele atua de novo criando uma partícula. Quando ele atua a primeira vez, destrói uma partícula, e fica um zero aqui, e o número de, esse estado passa a ser um estado de n menos uma partícula. Quando ele atua na segunda vez, ele cria uma partícula. Quando ele cria, esse estado volta, que tinha zero, voltou a ter 1. Então voltamos a ter o estado de n partículas com o nível Nik ocupado. Por outro lado, se nós aplicarmos esses dois operadores, criação e destruição, no estado em que não tenha nenhuma partícula no nível de K, simplesmente esse operador de destruição atua nesse nível de K e dá zero. Então, este operador, se o estado de K está ocupado, ele dá 1, e se o estado de K estiver desocupado, ele dá zero. Então nós dizemos que esse operador é o operador número. Ele dá o número, de partículas que tem em um certo estado de K. Ou é 0, neste caso de baixo, ou é 1. Se estiver ocupado, dá 1. Se estiver desocupado, dá 0. Então nós definimos isso aqui como operador número. E representamos pela letra N. Então, operador número do estado de K. Ou seja, disso tudo aqui está em vermelho, que esse operador, que é o produto de operador criação e operador destruição no mesmo estado, aplicado neste estado de muitas partículas, ele vai nos dar o número de ocupação, N de K, vezes o número de estado, vezes o estado de N partículas. Se esse estado de K estiver ocupado, o N vale 1, então aqui vai ter 1. Se estiver desocupado, o N vale 0, e aqui na frente vai ser 0. Então isso aqui é a maneira de nós representarmos o que acontece nessas duas equações, aqui à esquerda em letra P. Então este operador, atuando numa função de muitos corpos, ele vai dar o número de partículas que tem um determinado estado de K. Ou é 0 ou é 1, como é próprio para os férmions. Então, resumo, nós temos essas relações de anticomutação para os férmions, que obtivemos há pouco. Então, os estados de base da primeira quantização, os estados de base da primeira e segunda quantizações são dados por essa representação que está aqui embaixo. Do lado esquerdo, nós temos o quê? Do lado esquerdo, nós temos o operador anticomutação atuando no produto de estado de uma partícula. Isso aqui nos dá o determinante de Slade, que é a representação de um estado de muitas partículas em primeira quantização. E do lado direito, nós temos a aplicação dos operadores de criação no estado N1, N2, etc., até Nn, no vácuo. Então isso aqui vai dar o estado de muitas partículas em segunda quantização. Muito bem. Então vamos ao operador criação e destruição de bósons. Vamos definir o operador criação de bóson pela letra B. B, NJ, quer dizer, cria um bóson no estado NJ. Bom, então vamos aplicar este operador nesse estado NJ. Isso vai dar um número vezes o próprio estado. Depois nós vamos ver quem é esse número que está aqui. Bem, este B+, é uma constante de normalização a ser determinada desta condição de normalização aqui. Que esse operador
B, adaga. Operador criação de um BOS aplicado nesse estado, ele transforma esse estado de NJ para NJ mais 1. Então, isso aqui deve dar 1. Então, essa constante nós vamos tirar dessa relação da aplicação deste operador nesse estado NJ, que leva ao estado NJ mais 1. Bem, então, qualquer outro elemento de matriz é nulo. A não ser esse 1, qualquer um outro deve ser nulo. Como esse operador criação atua apenas no NJ, nós vamos simplificar a notação e, em lugar de escrever os pontinhos, nós vamos abandonar tudo que está fora desse NJ mais 1, uma vez que o operador só atua nesse NJ, ele só atua no NJ que está em azul aqui. Então, todos os outros nós vamos esconder. Vamos esconder e sobressair apenas aquele estado em que o operador criação NJ atua. Isso tudo é apenas por simplicidade. Então, isso que estava aqui em cima, nós podemos escrever desta forma também. Pode escrever que este operador aplicado aqui vai dar isso. O conjugado dele é isto aqui. O que se faz o conjugado? O conjugado disso aqui, nós trocamos o BRA pelo CAT. Então, isso aqui era CAT, virou BRA de NJ. Aqui era BRA, NJ mais 1, virou esse CAT. E aqui dentro, nós colocamos o conjugado desse operador. Se o operador já era B adaga, agora ficou B adaga elevado a adaga. É o conjugado desse operador que estava aqui dentro. Muito bem. Agora observemos o seguinte. Esse operador que está aqui entre o BRA e o CAT, esse operador que está entre o BRA e o CAT, ele atua nesse CAT, né, e leva para esse novo CAT aqui. Então ele atua no CAT NJ mais 1 e leva para esse BRA NJ. Ora, esse operador, quando atua aqui, o que ele faz? Ele destrói um estado aqui, uma partícula aqui, de maneira que do outro lado, que o CAT daqui fica igual ao BRA que está aqui. Então só tem um operador que faz isso. É o operador de destruição. Se no lugar disso que está entre o BRA e o CAT tivesse um operador de destruição, esse operador de destruição destruiria uma partícula aqui e cairia nesse estado, esse BRA NJ. Então nós podemos substituir tudo que está aqui, por este operador BNJ. Por quê? Porque ele é o único operador que, atuando em NJ mais 1, leva a esse estado NJ. Muito bem, então nós podemos dizer que o conjugado do B é o próprio B. Então nós estamos escrevendo desta forma que está aqui. O conjugado do BJ é o próprio BJ. Bom, vamos ao operador de destruição. Esse operador atuando nesse CAT de muitas partículas, ele vai dar isto aqui, B menos J, uma constante, vezes isso aqui, essa constante nós vamos tirar dessa condição aqui abaixo, né? Que esse operador, como ele atua apenas no NJ, ele diminui um estado aqui, uma partícula aqui. Então, se tem NJ, agora vai ter NJ menos 1, vai ter uma partícula menos. E quem faz isso é esse operador de destruição de uma partícula no estado NJ, que tem que dar 1. Então, vamos utilizar isso aqui para determinar quem é este elemento B menos NJ. E qualquer outro elemento, né, dessa matriz aqui, diferente deste, é nulo. Muito bem. Então vamos à relação de comutação dos BOS. Demonstrar esta relação como nós fizemos para os férmions. Agora aqui é relação de comutação. O colchete representa a comutação com sinal menos. Então aqui representa o quê? BJ adaga vezes BK adaga menos BK adaga vezes BJ adaga. Mesma coisa aqui. E representa BNJ vezes BNK menos BNK vezes BNJ. Então aqui é uma relação de comutação que dá zero. Bom, como nós sabemos, né,
como nós sabemos que isto aqui é igual a isso, se nós trocarmos o NiJ pelo NiK dá a mesma coisa, né? Se nós fazemos isso da mesma coisa, então a gente pode concluir que isto aqui é igual a isto. Esses dois operadores são iguais, né? São dois operadores são iguais, trazendo para o lado esquerdo, fica assim, de maneira que com isso nós demonstramos esta primeira relação de comutação dos operadores criação de bósons. Da mesma forma, fazemos para esse produto de operador de destruição. Isso aqui são iguais, isso aqui são iguais, de maneira que trazendo para a esquerda, nós temos essa relação de comutação. Bom, se J for de perpendicular, se J for de perpendicular, nós teremos isto aqui. Vejamos este valor para J igual a K. Então vamos aplicar o BJ nesse estado. Quando nós aplicamos o BJ nesse estado dá zero, portanto, nesse caso, o B menos de zero é zero. E quando nós aplicamos esse operador criação de bóson nesse estado aqui, aqui dá 1. Isso aqui dá 1, então o B menos, que ficava aqui na frente, ele deve valer 1. Ele deve valer 1. Como nós conhecemos essa relação, o conjugado disso aqui é isto aqui, então implica que este B, operador de destruição aplicado nesse ket, dá isso aqui. Dá zero porque ele destrói uma partícula nesse estado aqui. Bom, então nós temos esta relação que nós trouxemos do slide anterior, né, juntando tudo, juntando essas duas relações aqui, subtraindo uma da outra. O que nós temos? Como subtraio esta de cima com a de baixo, eu tenho isto. Em consequência, nós vamos ter, né, em resumo, nós vamos ter que isso aqui é 1, este aqui, quando o J é diferente de K, é 0. Daí implica o quê? Implica que essa relação de comutação é dado por esse delta de Kronecker. Esse delta de Kronecker satisfaz essas duas condições que estão aqui em cima, em azul. Então, resumo, temos isto aqui para relações de comutação dos bósons. Em lugar da chave, nós usamos o colchete, porque na chave, lá os férmions, as chaves nos férmions representam a relação de anticomutação. E o colchete para os bósons representa as relações de comutação. Então, vamos determinar o fator de normalização do operador criação aplicado no ket n sigma e do operador destruição aplicado no mesmo ket. Dessas relações, nós sabemos que a aplicação do operador destruição no ket n sigma é proporcional ao ket n sigma menos 1. Então vamos igualar e chamar isto aqui, essa constante alfa, de constante proporcionalidade. Da mesma maneira, o operador criação aplicado no ket ni é proporcional n sigma mais 1, ao ket n sigma mais 1. Então vamos igualar e chamar isto aqui de uma constante proporcionalidade beta. E vamos determinar quem é alfa e quem é beta. Então vamos começar com a constante alfa, determinando a constante alfa. Observamos aqui, desta linha em vermelho, né, que o módulo dessa aplicação do operador de destruição do ket n sigma, o que é? Eu posso escrever desta forma que está aqui, né, módulo disto ao quadrado. Mas o módulo do lado esquerdo ao quadrado é igual ao módulo do lado direito ao quadrado. E o módulo do lado direito ao quadrado vai ser exatamente alfa ao quadrado. Então eu escrevo desta forma que está aqui. Por outro lado, né, o lado esquerdo desta equação, na primeira linha, ela pode ser reescrita desta forma, como um produto escalar do operador destruição aplicado no ket com o seu conjugado. Eu posso tirar agora o parênteses e escrever desta forma. E eu identifico
que entre o BRA e o CAT nós temos o operador número. O operador número dos bósons, eu vou chamar de N-chapéu. Esse operador número dos bósons, aplicado no CAT NI, nos dá o quê? Nos dá o alto valor NI vezes o próprio CAT. O meu NI é um número, eu tirei daqui de dentro do BRA e CAT. E agora nós temos esse produto escalar do BRA N com CAT N, que é 1. Daí resultou que este modo ao quadrado é o próprio número de ocupação, NI. Comparando esse resultado da última linha com o resultado da primeira linha, nós concluímos que o alfa é igual a raiz quadrada de n sigma. Ou seja, com isto, determinamos a constante de proporcionalidade, né, relativa à aplicação do operador de distribuição ao CAT n sigma, que dá agora raiz quadrada de n sigma vezes CAT n sigma menos 1. Vamos ao próximo, na próxima constante de proporcionalidade, que é representado pelo beta, pela letra beta. Então fazemos o mesmo procedimento. Vamos fazer o módulo dessa parte em azul à esquerda ao quadrado, que vai ser igual ao módulo da parte direita ao quadrado. Só que o módulo da parte direita ao quadrado é o beta ao quadrado. Então podemos escrever desta forma. Bem, o lado esquerdo desta equação em azul, ela pode ser reescrita da forma que está aqui embaixo. Isso aqui, o módulo ao quadrado, nada mais é do que o produto escalar desse vetor com o seu conjugado. Vou tirar o parênteses e fica escrito desta maneira que está aqui. Porque o conjugado disso aqui, eu troco o BRA pelo CAT. E o CAT pelo BRA. Então, no lugar de um CAT ficou esse BRA, no lugar de B adaga, fica o próprio B. E aqui eu repeti o B adaga e o CAT N. Bem, acontece que esse termo nós podemos reescrevê-lo em termos daquelas regras de comutação. Então, vou escrever isto aqui como sendo 1 mais Bni adaga Bni. E nesta linha, eu identifico que Bni adaga Bni é o operador número, que eu estou representando aqui por N chapéu. Então, temos agora 1 mais o operador número aplicado no CAT N. O operador número aplicado no CAT N nada mais é do que N vezes o CAT N. Então, eu tirei agora 1 mais N de dentro do bracket e coloquei aqui à esquerda, onde o que está aqui à esquerda, o N que aparece aqui à esquerda, é um número, que é alto valor desse operador N chapéu aplicado no CAT N. Agora, ao lado direito, nós temos um produto escalar do BRA N com CAT N que vale 1. Então, daí resulta neste valor para este módulo ao quadrado. Agora, vamos comparar este último resultado com o primeiro, e nós tiramos que beta é igual a raiz quadrada de n sigma mais 1. Ou seja, o operador B, operador criação, Bni adaga aplicado no CAT N, nos dá raiz quadrada de n mais 1 vezes o próprio CAT n mais 1. Então, em resumo, nós temos o seguinte: o operador ocupação é dado por essa expressão, produto do operador criação com o operador destruição. Este operador ocupação aplicado no CAT N dá um número, n, vezes o próprio CAT, onde esse n pode ser qualquer número inteiro, 0, 1, 2, 3, etc. O operador destruição aplicado neste CAT dá raiz quadrada disso, vezes o CAT n-1, e o operador criação aplicado aqui dá raiz quadrada de n mais 1 vezes o CAT n mais 1. Nós podemos desenvolver uma expressão de recorrência para se obter qualquer estado de um bóson a partir do estado vácuo. Nós podemos escrever que o operador criação elevado a um número n, sigma, aplicado no estado do vácuo, pode ser substituído por esse mesmo operador elevado n sigma menos 1 vezes o operador criação aplicado no vácuo. Isso aqui aplicado no vácuo vai nos dar o estado 1.
multiplicado pela raiz quadrada de 1. Agora nós podemos pegar, separar agora esse último aqui também. Agora no estado n sigma Bni adaga elevado a n sigma menos 2 vezes o Bni adaga aplicado no 1, que vai dar essa segunda linha. Aqui também nós podemos separar mais uma vez, né? O Bni adaga elevado a n sigma menos 2, separar em Bni adaga elevado a n sigma menos 3 vezes o Bni adaga, etc. Nós vamos ter isto aqui, da forma que está aqui. E assim sucessivamente, né, até chegarmos a esta última expressão que está aqui, que o Bni adaga elevado a n sigma aplicado no estado do vácuo é simplesmente a raiz quadrada de n fatorial, generalizando o que estava em vermelho aqui em cima, vezes o próprio ket n sigma. Então esta é uma expressão de recorrência para obtermos qualquer estado, qualquer ket n sigma, a partir do ket do estado do vácuo, aplicando sucessivamente o operador criação Bni adaga. Bom, então com isso, resumimos aqui o estado de base da primeira e segunda quantizações, né? Aqui ao lado esquerdo, nós temos o operador simetrização aplicado em um produto de kets constituído por autoket de uma partícula. E do lado direito, nós temos uma sequência de operadores de criação, né, de criação em cada um dos estados de uma partícula, aplicados no vácuo. Do lado esquerdo, né, a aplicação do operador simetrização neste produto de ket, ele nos dá a função permanente, que representa a função de onda dos bósons. Enquanto do lado direito nós temos a mesma função, mas em termos de operadores da segunda quantização, aplicado no estado do vácuo. Então, com isso, nós encerramos a segunda parte do tópico 6 da mecânica quântica A relacionado a partículas idênticas.